Boa noite, deputado Rodrigo. Um prazer estar com você aqui essa noite. Rodrigo, a gente observa um governo com 100 dias que ainda não teve a sua prova de fogo no Congresso Nacional. Então, trazendo aqui uma pergunta que junta da economia, mas também da relação política. Os governos do PT nunca tiveram grande tradição em fazerem reformas impactantes ao longo do seu período. Evidentemente que políticas sociais, evidentemente que ao longo dos últimos governos do PT tomaram suas medidas, mas nunca num modelo parecido do que foi tomado no governo Fernando Henrique, em grandes parcerias com o Congresso, assim como no governo de Michel Temer. A pergunta é: a reforma tributária, por exemplo, qual é o destino dela no Congresso Nacional hoje? Se ela é uma pauta prioritária do Congresso Nacional e do governo, e o que você enxerga que deve ser essa agenda para poder fazer com que o país volte a crescer de maneira mais intensa? Olha, eu estava até vindo para cá, saiu uma matéria, não sei se foi entrevista, eu li só a manchete com o Samuel Pessoa, ele falando que a reforma tributária dos impostos indiretos é o plano real do governo atual, do momento atual do Brasil. Eu concordo 100% com ele. O Brasil tem o pior sistema tributário do mundo, disparado, né? Encarece crédito, encarece investimento, contencioso tributário, custo da administração da máquina pública, né? Quer dizer, custo de conformidade brutal, né? Quase 80% do PIB de contencioso, né? Então, essa reforma dos impostos indiretos, quer dizer, parece uma coisa muito óbvia, né? Quer dizer, 180 países têm a reforma, né? Fizeram a reforma do IVA ao longo de muitos anos, né? E só o Brasil está num sistema que é um sistema que é regressivo, que é cumulativo, né? Que onera muito o brasileiro mais pobre. Então, eu acho que essa é uma reforma que ela tem... A gente começou esse debate ali em 17, 18, aprofundamos em 19, depois da Previdência. Eu acho que ela está madura. Eu acho que o presidente Arthur Lira, eu tive com ele semana passada, ele está bem entusiasmado e depende muito dele, né? Eu acho que o governo apoiando e o presidente da Câmara liderando, eu acho que nós temos muita chance e eu acho que ela vai ter um impacto na economia muito mais, apesar de ter transição, né, todos os cuidados necessários, eu acho que ela tem um impacto. Eu fico tentando entender como é que as pessoas podem fazer conta e achar que só o Brasil tem um modelo que é bom, porque claro que não são todos os setores, é uma parte do serviço, não é todo que está atingido. Você sabe que o Simples está fora da reforma. Eu acho que ao longo dos anos as empresas do Simples vão aderir, porque estar fora do sistema significa custo, porque se você está fora do sistema, você não se acredita, né, quando você compra alguma mercadoria. Então, ao longo do tempo, acho que todos vão aderir, mesmo as empresas menores do Simples, mas eu fico pensando como é que a gente pode, fazendo conta, sem fazer conta, não achar que um modelo onde 75% do PIB é de contencioso, e se você olhar um país que tem um IVA, Nova Zelândia, Austrália, que o contencioso é menos de 1% do PIB, né? Que as horas trabalhadas para o pagamento de impostos é 10%. Você vai numa empresa na Europa ou em qualquer país desse que tem IVA, você vai ver que tem 5, 6 pessoas na área administrativa. No Brasil, as grandes empresas têm 500 pessoas, 1.000 pessoas, e mesmo assim gera contencioso, porque tem sempre uma interpretação que precisa ser dada de algum dos fiscos. Então, eu acho que essa é uma reforma que ela claro que a política vai decidir no final quais são os regimes especiais, quem está dentro, quem está fora, mas eu fazendo pouca conta, leio muito sobre esse tema há muitos anos, eu acho que ela vai gerar um impacto positivo para a economia brasileira. Acho que Samuel Pessoa tem razão, né? O economista, de que vai ser o plano real do momento atual do Brasil. O senhor acha que o problema do sistema tributário brasileiro é o pior do mundo porque é difícil de pagar e gera contencioso e gera passivo judicial? E muito custo porque é acumulativo. Tá. Não, porque o crédito, ele é acumulativo. Então você vai carregando a exportação, você exporta imposto no Brasil. Sim. Né? O investimento, você tributa o investimento porque o sistema é acumulativo. Você não consegue, como num sistema tradicional do IVA, né, que tudo que você paga, você se acredita na outra ponta. Então, a cadeia, no final, o investimento, o crédito, fica tudo sem imposto, fica tudo limpo. Então, e hoje, além do contencioso que gera, porque são muitas legislações, né, muitas interpretações, muitas interpretações,
você ainda tem um sistema que ele é regressivo, que ele é cumulativo e que ele onera de morte o investimento e a exportação no Brasil. O Brasil é um país exportador. Então, eu não consigo entender, por mais que alguns economistas possam fazer conta, e muitas vezes fazem errado, né, porque eu já pedi para fazer muita simulação de setores que vieram dizendo que ia ter aumento brutal da alíquota, e muitas vezes não é assim. Pode ser que algum caso aqui, outro ali, é óbvio que tendo tantos benefícios tributários, você vai ter uma reorganização dos preços na economia. Mas ela não é do tamanho como as pessoas estão imaginando. Os entes federados, então, eu não consigo entender. O governo de São Paulo já entendeu, desde a época do governador Dória, agora com o Tarcísio, que é óbvio que uma reforma que vai fazer a economia crescer, o principal estado do Brasil, a principal economia do Brasil vai ser beneficiado. Por mais que no papel possa parecer que tem uma queda de arrecadação, que ela não existirá. A própria Prefeitura de São Paulo, aí conversava muito com o prefeito Bruno, depois com o Ricardo, dizendo, cara, vocês estão errados, vocês estão ouvindo os fiscais. O fiscal não quer perder poder. Mas é óbvio que se essa economia crescer, ganhar produtividade, sim, claro, né, e o potencial de crescimento da economia aumentar, é óbvio que a arrecadação vai aumentar e a cidade mais rica do Brasil vai se beneficiar disso, não tem queda. E você vai ter a transição que, se no primeiro momento tiver queda, você vai compensando entre os entes federados e ao longo dos anos seguintes, com o crescimento da economia, vai todo mundo ganhar. Então eu não consigo entender como é que alguém que invista no Brasil, que acredita no Brasil, pode achar que esse sistema pode beneficiar alguém. Né, que um modelo do IVA, sendo bem organizado na transição, eu acho que você vai ter uma reorganização de preços em alguns setores, mas eu não tenho dúvida nenhuma que no final a sociedade como um todo será muito beneficiada.